Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus, onde hoje você vai ter 60 minutos com Deus para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e alguns ensinamentos muito importantes na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante que é sobre o triplo poder das palavras. É um material disponibilizado no nosso ministério, nas nossas igrejas, como também nas plataformas Editora Curiacos, onde você pode entrar e verificar quais são lá os temas, os capítulos que te vão ajudar. Então, hoje, para ministrar e para falar um pouco mais sobre este tema, vamos receber no nosso programa um convidado, o missionário Lucas, que vai falar um pouco sobre a importância de nós usarmos o poder das nossas palavras ao nosso favor, para nós falarmos morte ao que é mal, darmos vida ao que é bom e criar as coisas em existência só com o poder das palavras. Por isso, acompanhe o nosso programa e veja tudo aquilo que nós temos hoje reservado a você. Quero lembrar também que no final do nosso programa nós vamos orar por você, então pode enviar o seu pedido de oração para os contatos que estão passando em rodapé. Os nossos pastores vão registrar e no final o missionário vai orar por você e declarar bênção sobre a sua vida. Nós, no nosso ministério, temos a visão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E por isso que nós temos várias ferramentas que nos ajudam para que nós possamos tanto usufruir como evangelizar. Por isso vamos agora acompanhar algumas das ferramentas de evangelização. Nós temos um site disponível na nossa igreja, uma plataforma, não é, que chama Curiacos Cine. Cine Curiacos é uma forma de nós estarmos entretidos ali com a palavra de Deus, de uma forma dinâmica, divertida e muito realista, não é, com os dias de hoje, não é? Esse Cine Curiacos são filmes e séries da nossa igreja, filmes também gospel, que nos vai ajudar para que nós possamos, de uma forma, às vezes, lúdicas, não é, entendermos aquilo que aconteceu na Bíblia, aquilo que se passou, muitas histórias importantes e que nos ajuda a ter fé, não é? E são injeções de fé no nosso coração. E esse Cine Curiacos serve para nós evangelizarmos também, para você lá compartilhar as nossas séries, compartilhar os filmes que levam a palavra de Deus, que ajudam as pessoas a reconhecer que só Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso eu convido você a acessar o nosso site cine-curiacos.com e lá ver tudo que nós temos disponível para você de forma gratuita. Você pode ver e acompanhar todas as séries e filmes que te vão ajudar a encher o seu coração de fé e você acreditar ainda mais naquele que veio para nos salvar, naquele que é o plano da redenção. Nós agora vamos para o nosso momento musical e logo de seguida já vamos receber o nosso programa convidado do programa de hoje. Por isso, já voltamos. O mundo todo parou, muita gente se desesperou, a incerteza se instalou, a fé de muitos se abalou. Por isso estou aqui pra lhe dizer que existe um Deus que ama você, Ele quer te ajudar. Basta nele crer que você vai ver, em suas mãos está todo o poder. Deus te fez para vencer, nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. O mundo todo parou, muita gente se desesperou, a incerteza se instalou, a fé de muitos se abalou. Por isso estou aqui pra lhe dizer que existe um Deus que ama você, Ele quer te ajudar. Basta nele crer que você vai ver, em suas mãos está todo o poder. Deus te fez para vencer, nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Deus é tão bom que enviou seu Filho
tema do programa de hoje é sobre a origem dos problemas. Temos um material também disponível na nossa igreja que é sobre a origem dos problemas. Neste material nós vemos ali algumas das origens que pode gerar problema na nossa vida. E por isso hoje nós vamos ver uma das causas, uma das origens que pode gerar e afetar muito a nossa vida num todo, não é? Que é o poder das nossas palavras. E para o tema de hoje, para nós falarmos sobre esse assunto, nós vamos receber no nosso programa com muita alegria o missionário Lucas. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Obrigado. Programa. Olá a todos, é muito bom estar aqui novamente para podermos falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, que é algo que pelo menos a mim, me agrada falar da Palavra de Deus, porque Deus ele é tão bom, Ele faz tantas coisas maravilhosas por nós. Então, se quando o meu time do coração ganha, eu falo para todo mundo saber que eu gosto daquele time de futebol, porque quando Deus faz coisas boas na minha vida, eu também não vou falar. Então é sempre muito bom falar da palavra de Deus, estarmos reunidos para falar isso, e você é nosso convidado para ouvir hoje tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Exatamente, não é aquilo que Deus quer transformar na nossa vida, quer nos ajudar para que nós possamos conhecer esses segredos, não é? Essas formas para nós vencermos e conseguirmos alcançar o melhor de Deus na nossa vida, não é? O Lucas, ele é missionário no nosso ministério, não é? E de certeza que já vivenciou e já tratou, já acompanhou, né, de muitas pessoas que nós recebemos das nossas igrejas, não é? E o poder das palavras está muito envolvido, muitas vezes, com a origem de muitos problemas da nossa vida, né? Por nós não falarmos como deveria ser, né? Por nós não entendermos que há poder nas nossas palavras. E nós ensinamos isso nas nossas igrejas, não é? Há poder nas nossas palavras. Isso é um fato, não é? É verdade. Muitas pessoas, como você disse há pouco, muitas pessoas elas não sabem o poder que há nas palavras. Mas mesmo para quem não é cristão, costuma também, muitas pessoas acreditam nisso. E o que as pessoas costumam falar é, fala que isso atrai. Não é bem o fala que atrai, mas é quando a pessoa está falando sobre aquilo, ela acaba por confessar aquilo que ela quer. Então não é o fala para atrair, não, fala para confessar, para transformar aquilo em realidade. Por quê? Porque as nossas palavras têm sim muito poder, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Por quê? Porque muitas pessoas, tudo que abrem a boca para falar é um problema, é uma maldição, é uma situação sempre contrária à vontade de Deus para a vida dela. E aí acontece o quê? A pessoa vai colher exatamente aquilo que ela tem falado. Por quê? Porque se da boca dela só saem palavras negativas, ou seja, no coração dela só tem também aquilo. Que a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se eu só falar palavras negativas contra a minha vida, é natural que eu só tenha problemas. Por exemplo, algumas pessoas, dando aqui só um exemplo, a pessoa assim que ela recebe o salário, ela olha para o extrato do banco e, olha aqui, essa mixaria, essa porcaria, não dá para nada. Conclusão, antes do final do mês, o dinheiro já foi embora e ainda tem conta para pagar. Mas por quê? Porque a pessoa olhou para aquilo e falou que o salário dela é uma porcaria, que não dá para nada, que não paga as contas. Ou seja, ela está declarando aquilo para o salário dela. Mas o meu salário é um salário mínimo. Não importa. Para Deus não existe o seu salário mínimo não ser suficiente. Por quê? Se para Deus te abençoar, o seu salário mínimo é mais do que suficiente para Deus suprir as suas necessidades. Então, eu preciso falar da maneira correta. Algumas pessoas também sempre falam errado em relação à sua área da saúde. Fulano está sempre doente. Ou então, algumas mães não se apercebem, mas costumam falar para os filhos que olha, não faz isso que você vai se machucar. Não faz aquilo que você vai ter um problema. E aí a criança tem o problema. E depois a mãe diz o quê? Eu não falei. Sim, falou. Falou e declarou aquilo para o filho. Mas não era a intenção dela. Não importa. Porque quando ela falou tendo a certeza que aquela criança ia ter aquele problema. Por exemplo, não vai brincar para a rua que um carro ainda te atropela. E aí, ela falou isso tendo a certeza que se aquela criança for brincar para a rua, vai ter uma situação. E o que acontece? Depois tem a situação. E aí ela ainda diz, eu não falei. Falou. Você declarou aquilo que ia acontecer. Por quê? Porque nas nossas palavras há poder. É por isso que também é muito importante quando os nossos filhos saem, os pais abençoarem os filhos. Olha, que Deus o acompanhe. Vai e volta com Deus. Daqui a pouco vai correr tudo bem.
Por quê? Também é uma maneira de semear para o filho aquilo que os pais querem. Ou seja, não é só o falar, mas a palavra tem poder. Então, quando nós falamos, aquilo ali, de alguma maneira, está trazendo à realidade o que foi falado. Uhum. E não é no extremo, não é as pessoas talvez podem se assustar e pensar, ah, então agora eu já não posso falar nada, não é? Já tenho que tomar cuidado, já vou ficar quieto, já não vou falar, já não vou brincar. E não tem nada a ver com isso, não é? O poder das nossas palavras são sementes que vão sair da nossa boca e vão produzir fruto, seja fruto bom ou fruto mau. Porque a Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da Da língua. nossa língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Por isso é importante nós. O que é que eu estou declarando, não é? O que é que eu mesmo em brincadeira, mesmo o brasileiro é assim, não é? Já nasceu com palhacitos, não é? Gosta muito da brincadeira, gosta muito da zoeira, não é? E por vezes esses momentos são palavras que também estão sendo lançadas contra a nossa vida. Mesmo na brincadeira, Exato. está falando uma coisa contrária àquilo que queria. E é importante, não é, entendermos que são tudo sementes, são tudo palavras que estão sendo lançadas contra a nossa vida. E sabermos ali o equilíbrio, não é? Quando é que aquilo ali já não passa de uma brincadeira e já estamos ali a fazer coisas que estão a amaldiçoar a vida das outras pessoas. E Lucas, agora olhando para o outro lado, não é? Eu sou uma, por acaso, pode ter pessoas que nos estão acompanhando que não tem o hábito de falar negativo, não tem o hábito de falar o problema, costuma sempre falar a solução, não é? Não nega o problema, porque fé não é negar o problema, fé é entender, eu estou aqui com esse problema, eu estou com essa doença, estou com essa enfermidade. Mas eu acredito que eu vou ficar curado. Eu acredito que essa doença vai secar, eu acredito que meu corpo tem saúde em abundância. E isso é falar positivo. Falar aquilo que quer colher. Mas pode ser que tem pessoas que nos estão acompanhando que sempre estão ouvindo palavras negativas, sempre estão recebendo palavras que não estão edificando a sua vida, o seu casamento, a sua família. E como é que essas pessoas devem agir? Se hoje muitas pessoas podem nos estar acompanhando e está sempre ouvindo palavras negativas, está sendo sempre atacado com palavras não de insucesso, ou de derrota, ou de fracasso, que a pessoa nunca vai vencer, nunca vai para frente. O que é que essas pessoas devem fazer para conseguir se libertar dessas palavras negativas? Exato. Então, como você agora deu esse exemplo, você não costuma falar palavras negativas. E de repente nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo agora e que, olha, eu sempre falo certo, mas lá no meu trabalho é sempre, todo colega de trabalho que eu falo está sempre falando errado do trabalho, falando errado do patrão, falando errado do que nós estamos fazendo. Então, aquilo é uma semente que acaba também sendo colocada naquela vida. E agora, o que nós temos que fazer? Nós só podemos permitir que cresça na nossa vida sementes que são boas. O que a gente faz com ervas daninhas quando a gente tem um jardim? A gente vai lá e arranca aquelas ervas daninhas. Por exemplo, eu me lembro da minha avó, que ela gostava muito de plantar rosas. E ela tinha algumas roseiras muito bonitas na frente da casa dela. Só que eu me lembro dela que, apesar da idade, o que ela fazia? Ela ia lá de manhã, cuidava das rosas e daqui a pouco aparecia com a mão tudo suja de terra. Por quê? Porque ela já tinha ido ali e arrancado tudo que era erva daninha que ia atrapalhar o crescimento daquela rosa. O que são as ervas daninhas? As ervas daninhas são palavras negativas faladas contra você, contra a sua família, contra o seu negócio, o seu emprego. Então, aquela erva daninha, ela aparece ali como? Olha, o vento traz e cai ali naquele jardim. E muitas vezes são pessoas que falam o contrário daquilo que você acredita. A Tati deu agora esse exemplo que ela não fala errado, mas talvez alguém no seu trabalho só fale sempre errado, ou alguém na sua família. E o que eu tenho que fazer então? Eu vou arrancar essa erva daninha. Como? Quebrando o poder daquela palavra negativa falada contra a minha vida. Um exemplo, se eu estou indo para uma entrevista de emprego e alguém me diz, mas olha, está muito complicado, o trabalho hoje em dia está muito difícil se conseguir e se consegue é um salário muito pequeno. Então, olha, vai, mas certeza que não vai dar certo. Colocaram ali uma erva daninha contrária àquilo que eu estou indo fazer. O que eu vou fazer? Vou arrancar. Eu quebro o poder dessas palavras negativas contra a minha vida. Essas palavras, elas não têm poder contra a minha vida. Você pode falar mesmo. E se de repente você acha que a pessoa talvez ali não vai entender, não precisa falar na frente dela, mas quebre o poder dessas palavras. Como?
Eu quebro o poder dessas palavras negativas faladas contra a minha vida. Eu não aceito esse problema ao eu conseguir, por exemplo, um trabalho, porque eu sou próspero, eu sou abençoado e tudo que eu faço sempre dá certo. Ou seja, eu arranquei aquela erva daninha que já não pode sufocar a minha semente boa que está crescendo. Ou seja, aquilo ali já não vai mais atrapalhar a minha vitória. E isso você pode falar tanto para palavras negativas que tenham sido lançadas por outras pessoas, mas também ter cuidado de quando somos nós que acidentalmente falamos essas palavras negativas. Porque o mundo hoje em dia está tão complicado que muitas vezes pode acontecer. A pessoa não queria, mas falou o contrário do que ela esperava. Então, imediatamente, assim que você se aperceber que semeou uma erva daninha, uma palavra negativa, arranque, destrua o poder dessa palavra negativa contra a sua vida. Por quê? A morte e a vida estão no poder da nossa língua. Então, aquilo que eu falar, o versículo ainda diz o quê? Que aquele que a ama vai comer do seu fruto. Ou seja, aquele que ama aquilo que está falando vai colher aquilo que falou. Então, nesse caso, se eu só falo palavras negativas, eu preciso quebrar o poder dessas palavras e começar a falar aquilo que eu quero colher. É a primeira coisa. Então, é o matar tudo aquilo que é mal. Destruir todo o poder negativo, toda a palavra negativa falada contra a minha vida. Por quê? Muitas vezes a gente convive com pessoas que sempre falam negativo. E por mais que eu tenha fé, eu já ouvi tantas vezes aquele problema. Está infectado, não é? Exato, que de alguma maneira aquilo que eu ouvi o dia inteiro atrapalha a minha fé. Por quê? Usando novamente aquele de uma entrevista de emprego. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para mim, que eu vou arranjar o melhor trabalho. Mas realmente o mundo está numa crise tão grande, está tão complicado arrumar um emprego bom, com um salário decente. Ai, vamos lá para mais uma entrevista de emprego. Olha, e seja o que Deus quiser. Mas está falando já sem fé. Já está falando que vamos lá, mas eu já sei o resultado. Isso é o quê? É o resultado daquela semente negativa estar sufocando a minha semente positiva. Uhum. Então, com isso, eu fico impedido de vencer. Então, eu preciso realmente arrancar as palavras negativas. Que vão nos ajudar, não é? Para nós entendermos. Aqui nós aprendemos a poder nas nossas palavras, e as nossas palavras, elas servem tanto para dar vida quanto para dar morte, e nós temos que usar para fazer aquilo que nós queremos escolher, não é? No próximo bloco nós vamos mais falar agora sobre o triplo poder das palavras, aquilo que nós podemos fazer, já que agora você já entendeu, há poder nas suas palavras, bem ou mal, aquilo que você está semeando, ela vai dar fruto. Mas no próximo bloco nós vamos aprender quais são, né, as formas de nós usarmos a palavra de Deus para dar vida ao que é bom, para matar o que é mal e para criar as coisas. Por isso fique no nosso programa, para você conhecer qual é o triplo poder das nossas palavras. Nós agora vamos para o nosso momento musical e já voltamos. Por mim, não quero, não posso estar longe de ti. De servir, minha razão de existir. Te agradeço pelo teu grande amor, deste teu filho que por mim se entregou. De escravo em rei me transformaste, Senhor. São incontáveis as tuas obras maravilhosas. Senhor, por tudo que
escravo em rei, me transformaste, Senhor. São incontáveis as tuas obras maravilhosas. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Filho, não temas, estou contigo e jamais te deixarei. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Filho, não temas, estou contigo e jamais te deixarei. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Eu te socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Socorro presente na angústia és. Na tempestade falais ao meu coração. Pai, eu não temo, estás comigo e jamais me deixarás. Bom, voltamos aqui para o nosso programa. Ainda estávamos a decorrer no nosso programa, não é? Mas estava no momento musical. E vamos voltar aqui para a nossa conversa sobre o triplo poder das palavras. Aprendemos no primeiro bloco, não é? Que há poder nas nossas palavras, tanto para a vida ou para a morte, mas que depende só de nós, não é? Aquilo que Deus podia fazer, Ele já fez. Mas também na nossa igreja nós falamos, né? Que todo material, o Espírito Santo, não é, vai concretizar e vai fazer, não é? Que Deus, Ele vai dar cada vez mais o material, a palavra, as promessas, para que isso aconteça na nossa vida. E quando nós falamos de falar vida ao que é bom, o que é que isso significa na prática, não é, na nossa vida, não é? Como é que eu vou falar vida ao que é bom? Como é que eu vou saber aquilo que é bom, não é? Exato. Então, para começar, então, o que é bom? É tudo aquilo que vem de Deus. Ou seja, será que é bom eu estar doente? Não, com certeza não é. Será que é bom eu estar passando por problemas financeiros? Também não é. Então, eu já sei que tem que ser o contrário àquilo. Ou seja, qual que é a vontade de Deus para minha vida? Se a vontade de Deus para minha vida é eu ser próspero, eu ser abençoado, eu ter uma boa saúde, que todos os membros da minha família sejam sarados e curados, isso é o bom. Então, eu tenho que falar vida a isso. Quando nós falamos sobre o triplo poder das palavras, falamos exatamente isso, que é, primeiro, decretar morte ao que é mal, dar vida ao que é bom. Por quê? Porque Deus tem grandes coisas para nós. O próprio Deus, Ele falou aquilo que Ele queria para poder acontecer. Logo lá no início, quando a gente abre na primeira página da Bíblia, em Gênesis, começa falando o quê? E disse Deus, haja luz. Ele falou aquilo que Ele queria.
Ou seja, ele produziu então ali o material, a palavra. Quando ele fala, haja a luz, aquilo ali era o material, era o combustível para que comece a acontecer. Ou seja, como nós também temos um pouco dessa parte de Deus dentro de nós, então o que acontece é que quando nós falamos, também há poder ali. Então, quando eu falo que eu vou ter um dia abençoado, eu estou declarando, e tem poder naquela palavra, para que então o Espírito Santo possa pegar aquela palavra e transformar aquilo em realidade. Nós costumamos usar o exemplo que é, como Jesus Cristo é a palavra e Deus usou a palavra, então ele deixou ali o material disponível para o construtor pegar aquilo e construir em cima daquele projeto. Ou seja, quando eu falo, eu estou criando aí um projeto e dando palavras de vida para aquilo, para que o Espírito Santo possa então pegar naquela palavra positiva, ou seja, um bom material de construção, e construir seguindo aquilo que eu estou falando, seguindo o projeto, como um engenheiro faz. Ele olha ali para o projeto e sabe quanto tem que ser necessário de material para construir aquela casa. Da mesma maneira, quando eu falo, o Espírito Santo também olha para ali e, com o poder que há ali nas minhas palavras, começa a construir aquilo que eu estou falando. A Bíblia dá alguns exemplos de algumas vezes que isso aconteceu, que foi o falar até aquilo se concretizar. Por exemplo, tem uma história que eu acho muito interessante, que é Abraão e Sara, eles queriam ter um filho. E Deus tinha uma promessa para eles, que era que ali, a partir de Abraão, Deus ia usar a vida do Abraão para ter uma família, para ter um grande povo que seria o povo de Deus. Só que Abraão era velho, a Sara era velha, era estéril. Então, alguma coisa aqui já está fora do comum. Porque os dois eram velhos e ela ainda era estéril. Ou seja, não, pela conta lógica, não dá para nascer uma grande nação desse casal. E Deus, ele teve, digamos assim, um certo trabalho com esse casal. Eles eram cabeça dura, eram teimosos, não se viam a viver aquilo que Deus já tinha dito para eles que eles iam viver. Então Deus teve, digamos assim, uma ideia. Olha, já que é tão difícil eles se verem sendo pais e viverem aquilo que eu tenho preparado para eles, eu vou mudar o nome deles. Por quê? Deus primeiro fez o Abraão ir para fora, olhar para o céu, ver aquele monte de estrelas e ainda Deus fala para ele, você consegue contar? Ah, não consigo, Deus. Essa vai ser exatamente assim a sua descendência. Oh, Deus, mas eu sou velho. A quantidade de areia que tem no fundo do mar, exatamente assim que vai ser a sua descendência. Mas a minha esposa é velha, ela é estéril. Ou seja, eles tinham dificuldade ainda em acreditar. Então Deus fez o quê? Já que é tão difícil, eu vou mudar o nome dos dois. Então, o Abrão passou a se chamar Abraão, que é pai de uma grande nação. E a Sarai passou a se chamar Sara, que é mãe de uma grande nação, mãe de uma multidão. Então, veja lá que situação engraçada. Ela chamava ele para almoçar, e aí ela vira para ele, pai de uma grande nação, o almoço está pronto. Aí ele chega para ela, ô mãe de uma grande nação, qual que é o almoço? Querendo ou não, eles, mesmo que ainda não estivessem a entender o que Deus estava fazendo eles declararem aquilo que ia acontecer. Porque cada vez que eles falavam o nome um do outro, ou que outras pessoas falassem de fora, e aí ainda para as pessoas que estavam fora, era ainda mais estranho. Por quê? Sim. Os dois são velhos e agora querem ser chamados de pai e mãe de uma grande multidão, de uma grande nação. Esses dois são doidos. Mas pronto, vocês mudaram o nome, agora tem que chamar pelo nome. E aí, aqueles que estavam fora também falavam aquilo que Deus tinha preparado para eles. Ou seja, olha o poder nas palavras. Porque de tantas vezes eles ouvirem aquilo finalmente começou a entrar no coração deles. É mais ou menos como a gente tinha falado há pouco da erva daninha. De tanto ouvir palavras negativas que elas entram, as palavras positivas também, de tanto serem ouvidas, o ouvido se habitua a ouvir aquilo. Então, aquilo começa a ser uma coisa normal. Então, eles falavam tantas vezes que eram pai e mãe de uma grande multidão, de uma grande nação, aquela nação que Deus tinha projetado, que aquilo começou a se tornar um verdadeiro, além de já ser um desejo no coração deles, começou a se tornar uma realidade.
Apesar de ali pelo meio do caminho eles terem tentado dar uma mãozinha para Deus, mas Deus falou para eles, não é da sua maneira, é através de você e da sua mulher, eu vou ter o meu povo. E aconteceu. Não aconteceu logo com ele, mas a partir dele começou a se ter a grande multidão. Por quê? Ele teve um filho, o filho depois teve 12, e os 12 depois fizeram a grande nação. Mas a palavra de Deus estava se cumprindo ali. Para um homem que era velho, para uma mulher que era velha e estéril, eles realmente geraram uma grande multidão, uma grande nação, que é o povo de Deus. Então, eles falaram, e de tanto falar, eles começaram a criar uma coisa nova que ainda não existia. Isso no nosso dia a dia. É eu falar aquilo que eu quero para a minha vida. Por exemplo, a gente usa muitas vezes isso no nosso PDC, que é quando eu vou confessar os meus alvos, eu falo aquilo que eu quero. Ah, mas eu estou falando e não é realidade. Ainda. Não é ainda, mas quando eu falo com fé, vou falando muitas vezes sobre aquilo, e não é falando para os outros, mas é confessando para a minha vida e falando com Deus sobre isso, eu começo a tornar isso uma realidade. Por quê? Como as minhas palavras têm poder, eu gero ali material para que o Espírito Santo possa transformar aquilo em uma realidade na minha vida. O falar positivo. E a vida começa a ser transformada, não é? Exato. Aqui nós falamos já sobre duas formas, não é? Que é falar vida e é criar as coisas em existência, não é? O triplo poder, para ser 3, ainda falta mais uma, não é? Que nós vamos falar que é sobre falar morte, aquilo que é mal, numa forma prática, não é? Como é que uma pessoa pode falar vida que é mal? Pronto, já criei as coisas em existência, já falei vida, já consegui ali de uma certa forma matar aquilo que era mal, mas como é que as pessoas que nos estão acompanhando vê coisas más acontecendo na sua vida? Não é a pessoas, não é? Mas sim as circunstâncias que nós vamos falar morte, aquilo que é mal. E aquele problema vai secar pela raiz, não é? A Bíblia mostra o exemplo de Jesus, quando falou morte à figueira, e ela já não deu mais fruto. Ele falou, olha, já não dê mais figos. E foi o que aconteceu, aquela figueira secou, não é? Mas para a nossa vida nos dias de hoje, nós aprendemos que esse falar morte é o problema. A doença, a falta de dinheiro, a certas circunstâncias más que estão acontecendo na nossa vida. Não é isso que acontece? Exato. Por exemplo, de repente a pessoa pode estar passando por um problema na saúde. Uma doença que o médico não consegue achar a cura, ou que para os médicos não existe uma cura, mas para Deus existe. Então, o que eu vou fazer? Se aquilo ali é algo que para mim não vem de Deus, porque, como nós falamos há pouco, é fácil saber o que vem de Deus ou não. Aquilo está me fazendo mal? Aquilo está me prejudicando? Então, com certeza não é de Deus. Porque Deus ele não vai ter uma doença para me dar. Ah, mas as pessoas costumam dizer, de vez em quando se ouve que Deus castiga. Isso se ouvia muito que olha, não fala tal coisa que Deus castiga. Não é o que Deus castiga. É que você se afastou tanto de Deus que você ficou longe da proteção dele. Por quê? Deus ele não é um Deus mau. Ele não quer o nosso mal. Ele quer sempre que a gente tenha o melhor. Ele é um pai. E eu realmente vejo Deus dessa maneira que Deus é um pai que quer o bem para você. Então, tudo aquilo que não é bom, com certeza não vem de Deus. Então, uma doença vem de Deus? Não, não vem. Se não vem de Deus, não é para minha vida. Então, o que eu faço? Eu falo morte àquela doença. Como? Toda doença, por exemplo, um cancro. Eu falo agora morte para o cancro, para essa doença, que esse cancro vai secar pela raiz e vai desaparecer em nome de Jesus. Ah, mas você está falando para uma doença? Estou falando para uma doença. Jesus falou para uma árvore e ela obedeceu. Mas ela não obedeceu porque era Jesus, mas ela obedeceu porque a palavra tem poder. Poderia ter sido um dos outros discípulos que tivesse falado, e se ele tivesse falado com autoridade, teria acontecido. O que a palavra de Deus nos diz também? Que se nós tivermos fé, nós vamos dar ordem para um monte sair daqui, se lançar no mar e ele vai. Que monte é esse? Um monte de problemas que pode aparecer nas nossas vidas. Então declarar morte, declarar destruição contra tudo aquilo que é mal para a minha vida. Pode ser algo hereditário, para Deus não existe hereditário, não importa. Pode ser uma doença que não tenha cura, para Deus isso não existe.
Pode ser um problema financeiro. Deus não está nem se importando qual é o valor do salário. Então, se eu tenho uma situação, ou se eu conheço alguém que está passando por uma situação que precisa ser declarada morte para aquele problema, eu vou declarar morte. Não estou falando declarar morte para pessoas, declarar morte contra alguém. É declarar morte contra uma situação que está me fazendo mal. A pessoa vai vencer, não é? Vai falar morte, vai declarar, e é isso que vai acontecer, não é? Porque é o que Deus promete, é o que a Bíblia diz. Não é no nosso acho, não é na nossa vontade, mas na palavra de Deus que vai nos ajudar a vencer toda e qualquer situação, não é? Nós vamos orar daqui a pouco, não é? No próximo bloco, vamos orar por todos os pedidos de oração. Acreditamos que as pessoas vão ter a vida transformada porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus não falha, Ele é fiel à sua palavra. Por isso a palavra de Deus foi lançada hoje. Acreditamos que grandes bênçãos estão para vir na sua vida. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e depois já voltamos com a nossa história de fé e com a nossa oração. Adão Deus escolheu para começar, Abraão para pai de muitas nações, Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão, Josué foi escolhido para conquistar, José escolhido para governar, somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Os enfermos, para libertar os cativos, escolhidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Adão Deus escolheu para começar, Abraão para pai de muitas nações, Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão, Josué foi escolhido para conquistar, José escolhido para governar, somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Escolhidos para curar os enfermos, para libertar os cativos, escolhidos para curar os enfermos, para libertar os cativos. Escolhido eu sou. Chega o momento da nossa história de fé, onde nós vamos injetar ainda mais fé no nosso coração e certeza que o mesmo Deus é hoje e vai continuar a ser eternamente. E vamos encher o nosso coração com fé ainda mais, não é? Como a história de fé da Bíblia, não é? Exatamente. Que vamos ouvir hoje. Hoje vou falar um pouquinho sobre a mulher sunamita. Então, só para explicar sobre essa história, conta a história que existia uma mulher, onde sempre que o profeta Eliseu passava por ali, ela o convidava para que, ela sabia que ele era um homem de Deus e como ele estava em viagem, ela o convidava para que ele pudesse parar ali para comer alguma coisa e seguir a sua viagem.
E aí ela diz para o seu marido, olha, por que a gente não constrói um lugar para que ele tenha onde descansar? Só para nessa viagem, que é uma viagem longa, ele tenha um lugar onde ele sabe que pode encontrar repouso. O marido aceitou, foi feito assim, e o Eliseu pergunta para o seu ajudante, olha, o que essa mulher precisa? Ela não pediu nada, mas ele pergunta, olha, o que essa mulher precisa para que eu possa tentar fazer alguma coisa para ajudar? Porque ela tem feito isso por amor ao evangelho, ela sabe que eu estou a trabalhar. E então ele diz, olha, ela não tem filhos. O marido dela já é velho e ela não tem filhos. Então ele usa o poder das palavras e fala vida para a vida daquela mulher. Ele declara que aquela mulher, no tempo certo, teria então ali um filho, porque era o desejo dela, mas ela nunca pediu. Era uma coisa dela. Então, no momento certo, aquela mulher teve sim o filho, e a história passa algum tempo e diz que esse menino ele já estava começando a crescer e estava a ajudar o pai no trabalho e sentiu muita dor de cabeça e o pai manda que o menino fosse levado até em casa. E em casa ele morre. A Bíblia não fala o que aconteceu, mas diz que um menino que foi dado como presente para aquela mulher, que Deus deu esse presente para ela, morreu. E aí o que ela faz? Ela manda chamar um empregado para ir falar com o Eliseu, que ela precisava de ajuda. E o que ela diz para o rapaz? Você vai falar com o profeta, mas se alguém te parar no caminho, não para, não conversa, não importa, ou seja, não fala errado. Você vai rápido e se alguém te perguntar como vão as coisas, você só diz, vai tudo bem. Não ia tudo bem, o filho dela tinha morrido. Mas ela estava falando aquilo que ela queria. É o falar aquilo que ela quer colher. Então, o rapaz foi. E no meio do caminho pararam o rapaz. E ele, sem ter tempo para parar, vai tudo bem. Ah, e o seu... Vai bem. Vai bem, tá tudo bem. E foi. E chegando lá, ele fala com o Eliseu. E o Eliseu se apercebe logo que não está tudo bem, apesar do que ele chegou ali falando era, tá tudo bem. Por quê? Porque aquela mulher, ela, desde o momento em que se apercebeu a situação, ela falou aquilo que ela queria colher. Ela usou o poder das palavras. E o final dessa história é que o Eliseu vem até aquela casa e ao tocar no rapaz, o rapaz volta a viver. Deus devolve a vida àquele moço. Mas por quê? Foi a mão do Eliseu? Não foi. Ele foi só usado como um instrumento para trazer a vida de volta àquele rapaz. Mas o milagre começou quando aquela mãe disse, se alguém te perguntar, você diz que está tudo bem. Ela ainda colocou o empregado para declarar junto com ela, sem ele saber o que estava acontecendo. Isso porque ela falou aquilo que ela queria. O Eliseu, quando falou, também falou vida para que ela pudesse ter um bebê. Então, quando nós também usamos isso ao nosso favor, nós falamos vida para aquilo que nós queremos. Falamos vida para o nosso trabalho, vida para a nossa família, vida para um casamento que para você pode parecer que já está destruído, mas você pensa, olha, o meu casamento está com problemas, mas eu falo vida para o meu casamento, eu falo união, eu falo que existe paz dentro dessa casa. Você está falando vida para aquela situação, ou seja, o problema vai desaparecer e vai se solucionar. Então, quando nós falamos, nós estamos usando esse poder ao nosso favor. Lembrando mais uma vez, a Bíblia nos diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Então, por que não usar ao nosso favor? Falar vida aquilo que nós queremos. Às vezes nós temos tantos sonhos e que nós não falamos. Aquela mulher, provavelmente, ela nunca tinha falado para mais ninguém que ela queria ter um filho. Era o desejo dela. Mas Deus mostrou para o Eliseu e ele ali falou aquilo que ia acontecer. Então, a nossa palavra tem poder para a vida ou para a morte. Então, eu preciso fazer da mesma maneira como aquela mulher. Mesmo que algum problema esteja a acontecer, eu sempre digo, tá tudo bem. Eu falo aquilo que eu quero, não o que eu vejo. Eu não vou falar aquilo que os meus olhos estão a ver, mas eu tenho que falar aquilo que eu vou alcançar. É isso que nós muitas vezes também oramos. Quando nós oramos por alguém, nós oramos já declarando que a pessoa está curada. Ah, mas a pessoa está com dor. Mas eu falo aquilo que eu quero para aquela pessoa, que ela está curada. E aí eu pergunto para a pessoa, ainda sente dor? Olha, ainda sinto. Então você vai dizer que você está curada. E a pessoa fala, eu estou curada.
Ou seja, você muda também a maneira daquela pessoa falar. Não é só ela, não é só você, mas com os dois falando aquilo que querem colher, isso começa a se materializar na vida daquela pessoa. Então, temos que usar a nossa palavra para declarar morte ao que é mal, aquilo que não está me fazendo bem, e vida para aquilo que Deus tem preparado para mim, para minha vida, para minha família. E hoje também, né? Deus tem grandes coisas reservadas também para todas as pessoas que nos acompanham, que entrarão em contato conosco, porque nós acreditamos, não é? O mesmo Deus que estava com ela está aqui hoje, também quer abençoar a sua vida e quer transformar a sua vida por completo. Por isso eu gostaria de pedir para o Lucas que orasse, não é? Por todos os pedidos de oração, abençoasse todas as pessoas que nos estão acompanhando e entrou em contato conosco à procura de ajuda, não é? De uma solução. Ok. Então, nós vamos fazer exatamente os 3 passos para essa oração. Vamos começar primeiro declarando morte a tudo que seja um problema nas nossas vidas. E você pode, no final, concordar com o amém. Nós declaramos agora morte a toda doença, toda enfermidade. Declaramos morte e destruição a todo problema financeiro e problema na família e em qualquer área da vida dessas pessoas que estão assistindo. Declaramos morte para todos os problemas e declaramos agora vida, restauração, saúde, cura e libertação. Falamos que os problemas já não existem, mas vemos a solução. Declaramos cura para a vida de todas essas pessoas, libertação para suas vidas e para suas famílias. Declaramos as bênçãos de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigada, Lucas, pela sua presença aqui no nosso programa. Acredito que também todas as nossas orações, tudo aquilo que a gente falou vai dar muito fruto na vida de todas as pessoas, não é mesmo? Sim, claro que sim. Para uma próxima vez, você é muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Sempre Obrigado. que quiser voltar aqui ao nosso 60 Minutos com Deus, será muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu também quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco no nosso programa. Acredite mesmo que tudo vai mudar e mudar para melhor na sua vida. Nós temos toda uma equipe de SOS que pode ajudar você 24 horas por dia, qualquer momento que você precisar. Mande-nos uma mensagem para os contatos que passam em rodapé. Lembrando que a programação da TV Mana Brasil é feita especialmente para você cada vez mais se aproximar de Deus e receber o melhor de Deus na sua vida. Acompanhe-nos também nas redes sociais, TV Mana Brasil Oficial. Um grande abraço a todos, até o próximo programa. Tchau, tchau.